Olha, poucas situações da vida são tão delicadas e, ao mesmo tempo, tão comuns quanto uma disputa de herança, né? Quando um imóvel é deixado para vários irmãos, aquilo que deveria ser um patrimônio, bom, pode virar o centro de um baita conflito familiar. Mas, afinal, como é que a lei resolve isso? Vamos entender juntos? Pois é, essa frase é um clássico, não é mesmo? É o que dá início a um impasse que, acredite, pode se arrastar por anos. Tenta imaginar a cena. Um dos herdeiros já mora no imóvel, talvez até foi quem cuidou dos pais, e agora simplesmente se recusa a sair ou a vender. E os outros irmãos? Aqueles que também têm direito e muitas vezes precisam da sua parte da herança. Como eles ficam nessa história toda? E é aqui que a gente chega na pergunta de R$ 1 milhão que vamos responder hoje. Será mesmo que uma única pessoa tem o poder de bloquear a vontade de todos os outros? De, na prática, congelar o patrimônio da família inteira? Vamos desvendar esse mistério. Para a gente entender a resposta, a gente precisa dar um passo atrás e voltar lá para o começo. O que acontece legalmente falando no exato instante em que uma pessoa falece e deixa seus bens? A chave para entender tudo isso está num princípio jurídico bem importante. Ok, aqui está ele, o tal princípio de Sazini. O nome pode parecer meio complicado, eu sei, mas a ideia por trás é bem simples. No segundo em que a pessoa falece, a posse de tudo o que era dela é transferida de forma automática e imediata para os herdeiros. Isso acontece para que os bens nunca fiquem sem dono. Então, na teoria, eles já são os novos proprietários. O problema é que, na prática, a história é um pouco mais complexa. E aqui está o primeiro grande obstáculo. Porque uma coisa é a realidade da posse, que a lei garante na hora. Outra, bem diferente, é o que está no papel, lá no registro oficial do imóvel. No cartório, a casa, o apartamento, o terreno, tudo continua no nome da pessoa que faleceu. E enquanto essa situação não for resolvida, o imóvel fica, na prática, congelado. Travado mesmo. Não dá para vender, não dá para usar como garantia, não dá para fazer nada. E o pior, com o tempo, a tendência é que ele se desvalorize. A chave para destravar tudo isso tem nome. É um processo obrigatório chamado inventário. Certo? Já entendemos o tamanho do problema. Agora, vamos para a parte que realmente interessa, as soluções. Como é que a lei resolve os conflitos mais comuns que aparecem nesse meio tempo? Vamos ver ponto a ponto. Essa é uma das primeiras e, vamos combinar, uma das mais justas perguntas que surgem. Se uma pessoa está usando 100% de um bem, que na verdade pertence a várias, ela deveria compensar as outras? O que a justiça diz sobre isso? A resposta é um sonoro e definitivo sim. Pensa comigo, se o imóvel tem, por exemplo, 3 herdeiros, cada um é dono de 1/3. Se só um deles mora lá, ele está, na prática, usando os 2/3 que pertencem aos irmãos. Por isso, nada mais justo que ele pague um aluguel proporcional para eles por esse uso exclusivo. É como se fosse uma forma de indenização. Agora sim, vamos voltar para a nossa pergunta central. Aquele herdeiro que bate o pé, que se recusa a sair, ele tem mesmo esse poder de veto absoluto sobre a venda do bem? Não, a lei é muito clara quanto a isso. Ninguém é obrigado a continuar sendo dono de alguma coisa em conjunto com outra pessoa para sempre. O direito de um único herdeiro não pode, de jeito nenhum, anular o direito de todos os outros. Então uma coisa é certa, o imóvel vai ser vendido. A questão é, como? O caminho que a lei desenha tem uma lógica bem clara. Primeiro, ela oferece uma chance justa. O herdeiro que está morando no imóvel tem o chamado direito de preferência. Ou seja, ele tem a primeira oportunidade de comprar a parte dos outros pelo valor de mercado. Agora, se ele não puder ou simplesmente não quiser comprar, aí o processo avança para o passo seguinte, a venda forçada. O imóvel vai a leilão judicial. E no final, o dinheiro arrecadado com a venda é, finalmente, dividido entre todos os herdeiros, cada um recebendo a sua parte. E olha, como se não bastasse todo o drama familiar, existe um fator de urgência que muita gente não conhece, o tempo. A lei estabelece um prazo bem rígido para iniciar o processo de inventário. E ignorar esse prazo custa caro. E o prazo é curto, viu? São 60 dias. A partir da data do falecimento, a família tem apenas 2 meses para dar entrada no inventário. O relógio começa a contar imediatamente, e cada dia de atraso pode ter uma consequência financeira bem direta. E aqui a gente vê o custo desse atraso na prática. Perder aquele prazo de 60 dias gera uma multa pesada sobre imposto de herança, que é o ITCMD. E essa multa não é brincadeira, pode chegar a 20% do valor do imposto. Ou seja, é um dinheiro que deveria ser da família, mas que acaba indo para o governo por pura falta de ação no tempo certo. Diante disso tudo, fica bem claro que o conflito só gera prejuízo para todo mundo, né?
Mas a boa notícia é que a lei também oferece uma alternativa muito mais inteligente e eficiente, contanto que exista um mínimo de acordo entre as partes. A diferença entre os dois caminhos é gritante. De um lado tem o inventário judicial, que é o caminho da briga. Ele é lento, muito mais caro e, claro, emocionalmente desgastante. Do outro lado, existe o inventário extrajudicial, o caminho do acordo. Ele é feito direto no cartório, é infinitamente mais rápido, bem mais barato e, o mais importante de tudo, preserva a relação familiar. A escolha parece bem óbvia, não é? Então, para a gente fechar, vamos só recapitular os pontos mais importantes. Primeiro, a posse do imóvel vem na hora da morte, mas o registro oficial no cartório depende do inventário. Segundo, sem esse inventário, nada pode ser vendido. Terceiro, e o mais crucial de todos, um único herdeiro não pode impedir a venda para sempre. Quarto, deixar o tempo passar e atrasar o processo gera multa. E, por fim, o consenso, o acordo feito em cartório, é de longe a rota mais inteligente para todos os envolvidos. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que vai além desse caso específico. Pensar em herança não é só falar sobre o fim, mas é principalmente falar sobre o futuro. É sobre organizar as coisas agora para garantir que o patrimônio de uma vida inteira sirva para unir a família e não para se transformar no motivo da discórdia. No fim das contas, o planejamento não é só sobre bens, é sobre preservar laços. Então ficamos por aqui, curte, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo. Acadêmico Marcos André Zeninte dos Santos Galvão, Academia de Direito.